Fala galera, tá loucos por Vasco? Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Renato Gaúcho é conhecido por suas declarações fortes e críticas contundentes. E na última quarta-feira 9 não foi diferente. Após a derrota do Grêmio para o Atlético MG por 1-0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, o treinador não poupou palavras e direcionou suas críticas ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira e ao uso do VAR. Em um jogo marcado por decisões polêmicas, Renato fez questão de comentar um lance específico em que o atacante Martin Braithwaite teve um gol anulado por um toque de mão, o que gerou grande insatisfação no técnico gremista. Segundo Renato, o VAR tem apitado os jogos no Brasil, uma crítica recorrente dele nos últimos anos. Ele questionou a falta de uniformidade nas decisões tomadas pela equipe de arbitragem e ressaltou o impacto negativo que isso tem no andamento das partidas. Em suas palavras, cada árbitro que utiliza o VAR parece ter sua própria regra, o que gera uma falta de consistência que vem prejudicando os clubes. A reclamação se intensificou quando Renato relembrou um episódio envolvendo o Vasco da Gama e o atacante Pablo Vegetti. Segundo o técnico do Grêmio, Vegetti teria marcado um gol ajeitando com a mão, o que, de acordo com ele, não foi devidamente analisado pelo VAR. Embora Renato não tenha especificado qual jogo estava se referindo, suas palavras deixaram claro que ele vê um desequilíbrio nas decisões que afetam diretamente o desempenho das equipes. O foco principal de Renato Gaúcho não era apenas a derrota do Grêmio, mas sim o que ele vê como um problema estrutural na arbitragem brasileira. Ele destacou que o lance envolvendo Braithwaite, no qual a bola teria tocado na mão do jogador antes de ir para as redes, foi um exemplo de má aplicação da regra. Na visão do treinador, mesmo que houvesse um toque de mão, o jogador continuou a jogada, o goleiro fez a defesa e ainda assim o gol foi anulado. Para ele, essa foi uma decisão injusta que mostra a falta de clareza no uso da tecnologia do VAR. O técnico gremista aproveitou a oportunidade para criticar duramente a falta de preparo dos árbitros que estão à frente do VAR. Para ele, é incompreensível que um sistema criado para dar mais justiça ao futebol tenha sido mal utilizado, causando ainda mais polêmicas. Em suas palavras, a arbitragem brasileira está bagunçada, e o VAR tem contribuído para isso, ao invés de ajudar a resolver as questões em campo. Além das críticas diretas ao uso do VAR, Renato Gaúcho também enalteceu a postura do Grêmio no jogo, afirmando que o time jogou de igual para igual com o Atlético MG, criando chances claras de gol e sendo prejudicado pelas decisões da arbitragem. O treinador fez questão de ressaltar que o Grêmio se impõe em qualquer parte do país, mas que é difícil competir quando as decisões de campo não são justas. Essa fala gerou grande repercussão no mundo do futebol, reacendendo o debate sobre a necessidade de melhorias no uso do VAR e no treinamento dos árbitros. A citação ao Vasco em meio a essa polêmica trouxe novamente à tona as discussões sobre como o uso da tecnologia vem afetando o desempenho dos clubes. Com o Vasco focado na sequência da temporada, especialmente na Copa Betano do Brasil, essa declaração de Renato Gaúcho pode mexer com os ânimos da torcida e do clube. Afinal, o Cruz Maltina enfrenta desafios importantes e precisa manter o foco para superar os obstáculos que vêm pela frente. Falando em desafios, agora vamos passar para a segunda notícia, que traz informações sobre uma excelente novidade envolvendo o atacante Adson, que pode voltar a atuar ainda nesta temporada. O Vasco da Gama recebeu uma boa notícia recentemente, especialmente em meio a um momento decisivo da temporada. O atacante Adson, que vinha se recuperando de uma cirurgia após sofrer uma fratura na tíbia da perna direita, tem surpreendido positivamente o departamento médico do clube e pode voltar a campo ainda em 2024. A expectativa inicial era de que o jogador só retornasse no próximo ano, mas a recuperação está ocorrendo de forma mais rápida do que o previsto, o que anima o clube e a torcida. Adson, que foi uma contratação importante do Vasco no início da temporada, após deixar o Corinthians, sofreu uma grave lesão em setembro. A fratura na tíbia o afastou dos gramados em um momento crucial,
com o Vasco disputando a Copa Betano do Brasil e buscando uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. A ausência do jogador, que estava em boa fase, foi um golpe duro para o time, que passou a lidar com dificuldades ofensivas. No entanto, a evolução positiva de sua recuperação reacende a esperança de que ele possa voltar a contribuir ainda em 2024. Segundo informações apuradas pela agência RTI Sport, a recuperação de Adson tem sido melhor do que o esperado, e há a possibilidade de que ele volte a treinar com o elenco na última semana de outubro. Essa antecipação de seu retorno se deve ao comprometimento do atleta e ao trabalho intenso que ele tem realizado no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, onde vem fazendo sessões de fisioterapia em período integral. O atacante tem seguido um protocolo rigoroso de reabilitação, o que inclui exercícios físicos específicos para fortalecer a perna lesionada e trabalhos para manter a forma física, evitando assim a perda de ritmo quando finalmente puder voltar aos treinos com bola. O esforço diário e a dedicação de Adson têm sido elogiados por todos dentro do clube, desde os fisioterapeutas até os membros da comissão técnica, que estão ansiosos para tê-lo novamente à disposição. A expectativa é que, com o retorno de Adson, o Vasco ganhe um reforço importante para o setor ofensivo, especialmente em um momento onde a equipe busca maior equilíbrio e eficiência nas competições. Se o jogador conseguir voltar aos gramados em novembro, ele poderá ser uma peça-chave na reta final da Copa Betano do Brasil e no Brasileirão. Ainda que o clube não tenha divulgado oficialmente um prazo para o retorno do atacante, a possibilidade de vê-lo em campo ainda nesta temporada é um alívio para a torcida. Vale lembrar que a lesão de Adson gerou grande preocupação tanto dentro do clube quanto entre os torcedores. Seu potencial e capacidade de fazer a diferença no ataque são inegáveis, e vê-lo fora de ação por tanto tempo foi frustrante para todos. A volta do jogador, mesmo que parcial, será um grande reforço para o técnico Rafael Paiva, que já está desenhando estratégias para utilizar o atleta assim que ele for liberado pelos médicos. Com Adson se preparando para voltar aos treinos em breve, a torcida vascaína fica na expectativa de contar com talento no momento mais decisivo da temporada. Sua presença pode trazer uma nova dinâmica ao ataque vascaíno, que tem enfrentado dificuldades para encontrar soluções eficazes nos últimos jogos. A expectativa é de que, com seu retorno, o Vasco tenha mais opções ofensivas para enfrentar os desafios restantes da temporada. Agora vamos para uma notícia que mexe ainda mais com o futuro do Vasco. Após a decisão judicial que tornou público o contrato entre o Vasco e a 77 Partners, detalhes importantes da venda da SAF foram revelados, trazendo à tona questões financeiras que podem impactar o clube nos próximos meses. A revelação do contrato de venda da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco da Gama para a 77 Partners trouxe à tona detalhes importantes e levantou questões que podem impactar o futuro do clube. A abertura do documento ocorreu após a Justiça negar o pedido de segredo, feito pela KPMG, consultoria responsável por intermediar a venda da SAF. A ação, movida pela própria KPMG, buscava cobrar valores não pagos pela transação, o que levou à divulgação do acordo de acionistas assinado entre o Vasco e a 77 Partners. Com essa revelação, parte do acordo tornou-se pública, permitindo que os torcedores e demais envolvidos no futebol brasileiro conheçam melhor as bases que sustentam a relação entre o clube e seus novos investidores. Embora o contrato de investimento, que contém as cifras detalhadas da transação, não tenha sido anexado à ação judicial, o acordo de acionistas já oferece uma visão inicial sobre as condições financeiras e operacionais que regem a parceria. Entre os pontos revelados, destaca-se o compromisso da 77 Partners em assumir as dívidas do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Associação Civil, e realizar aportes financeiros anuais na SAF, visando garantir a saúde financeira e a competitividade do clube no cenário esportivo. Esse aspecto já era de conhecimento público, mas a divulgação do acordo trouxe mais clareza sobre as responsabilidades e as penalidades em caso de descumprimento das obrigações por parte dos sócios. A abertura do documento também revelou detalhes sobre as divergências financeiras que levaram a KPMG a mover a ação judicial.
A consultoria alega que, dos 24,5 milhões a que teria direito pelos serviços prestados ao clube, recebeu apenas 6,6 milhões em setembro de 2022, estando os valores restantes em aberto. Essa disputa judicial coloca mais pressão sobre a relação entre o Vasco e a 777 Partners, que tenta lidar com o desafio de equilibrar as finanças do clube e, ao mesmo tempo, honrar compromissos assumidos no processo de aquisição da SAF. Outro ponto relevante é o atual esforço da ACAP, controladora da 777 Partners, em revender a SAF no mercado. Esse movimento indica que, apesar dos esforços para revitalizar o clube, há questões ainda não resolvidas, que podem estar dificultando a implementação total do projeto de reestruturação do Vasco. Para os torcedores, essa notícia gera preocupações sobre a estabilidade da parceria e sobre o futuro da gestão do futebol do clube. A venda da SAF para a 777 Partners foi anunciada como uma solução para os graves problemas financeiros do Vasco, e muitos esperavam que a entrada de um investidor estrangeiro traria uma nova fase de prosperidade ao clube. No entanto, a revelação de partes do contrato e a disputa judicial com a KPMG mostram que a transição não tem sido tão tranquila quanto se imaginava. Mesmo com os aportes financeiros prometidos e a quitação das dívidas, o Vasco ainda enfrenta desafios significativos, tanto dentro quanto fora de campo. No momento, as atenções estão voltadas para a resolução dessa disputa judicial e para os próximos passos da 777 Partners em relação ao futuro do clube. Se a tentativa de revender a SAF for adiante, é crucial que o próximo investidor esteja comprometido com o projeto de reestruturação a longo prazo, garantindo que o Vasco tenha uma base sólida para competir no futebol brasileiro e internacional. O desfecho dessa situação será determinante para os rumos do clube. O Vasco, um dos gigantes do futebol brasileiro, vive uma fase de transição complexa. E o futuro do projeto SAF depende da resolução desses problemas financeiros e judiciais. Torcedores e dirigentes aguardam por mais clareza sobre os planos da 777 Partners e esperam que o clube possa sair fortalecido dessa turbulência. Agora que entendemos os detalhes dessa revelação e o que ela significa para o futuro do Vasco, vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa história e ver como o clube irá lidar com esses desafios. E aí, galera, o que vocês acharam dessas notícias? A situação de Renato Gaúcho envolvendo o Vasco e as críticas ao VAR geram uma discussão importante sobre a arbitragem no futebol brasileiro. Na opinião de vocês, o VAR está ajudando ou atrapalhando mais o nosso futebol? Vocês concordam com as reclamações do Renato? E sobre a recuperação do Adson, será que ele consegue voltar a tempo de ajudar o Vasco nessa reta final de temporada? Como vocês acham que ele pode contribuir para o time nas competições que ainda restam? Por fim, o que vocês acham da revelação do contrato da SAF e os desafios que o clube está enfrentando com as 777 Partners? Essa situação vai complicar ainda mais o futuro do Vasco? Ou vocês acham que ainda há tempo para reverter isso? Não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, comentar a opinião de vocês sobre essas 3 notícias. A participação de vocês é fundamental para fortalecer o canal e continuar trazendo as principais novidades do nosso gigante da colina. Vamos juntos nessa!